Alguém já lhe ofereceu uma garantia estendida naquele momento em que você está comprando uma TV, uma geladeira, um ar-condicionado? Hoje eu vou dar as dicas que você vai perceber então que você sempre foi enganado. Não há necessidade alguma de você adquirir a garantia estendida. Olá, sejam bem-vindos. No nosso último bate-papo, a gente discutiu sobre as duas espécies de garantia, a garantia legal, que é dada pelo código, a garantia contratual, que é dada pelo fabricante, e aquela discussão que é muito interessante sobre se essas garantias precisam ser somadas. E aí eu mostrei que elas não precisam ser somadas, e isso não significa uma diminuição da proteção que é dada ao consumidor. Por quê? Porque eu dizia naquela oportunidade que a garantia legal ela é flutuante, ela conta desde o início, quando o vício é aparente ou de difícil constatação, e quando o vício é oculto, ela vai contar da mesma forma, mais para frente, 90 dias para bens duráveis, do momento em que o vício se manifesta. Então, se o motor pifou, você ainda tem 90 dias para frente para exercer o seu direito em relação a aquelas hipóteses que eu também mencionei: substituição do produto, devolução do dinheiro ou abatimento proporcional do preço. Mas tudo isso tem a ver com a garantia contratual. Por quê? Porque o fabricante ele lhe dá a garantia e ele diz qual é o tempo dessa garantia: 1 ano, 2, 6 meses, 3 anos, e aí vem o chamado pulo do gato. Se a garantia for de 1 ano, então, na sua concepção de consumidor que não foi esclarecido, você acha que apenas os vícios que surgirem durante esse prazo de 1 ano estarão cobertos por essa garantia do fabricante, e passado esse período de 1 ano você perdeu a garantia. Não é bem assim. Por isso que eu falei, se você já se deparou com essa situação em que lhe foi oferecida uma garantia estendida. Vamos entender essa questão. Então, 1 ano de garantia para determinado produto. Uma televisão, melhor marca, aquela que faz mais sucesso no mercado. E aí, com 1 ano e 10 dias, ela queimou, parou de funcionar. E aí você leva para assistência técnica, ele vai lhe dizer, ó, está fora da garantia, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 10 dias, essa garantia só era de 1 ano. Lógico, você vai ter que sujeitar a pagar o conserto, mas vai judicializar essa questão e vai ser vitorioso. E por que vai ser vitorioso? Porque hoje a garantia contratual, ela só é válida, ela só tem eficácia se ela se adequar à vida útil, à perspectiva de vida útil que o consumidor tem em relação a esse produto. Por que eu estou falando nisso? Vamos imaginar, você adquiriu aquela melhor televisão, aquela de mais sucesso, de mais propaganda, nitidez, durabilidade, e aí o fabricante está dizendo a você que ela só vai durar 1 ano? Lógico que não. A vida útil de uma TV desse nível, desse porte, dessa marca que faz tanto sucesso, terá que ter uma vida útil condizente com o preço que você pagou e com a perspectiva que você tinha. Quem é que compra uma TV para ela durar 1 ano? É um bem que a gente tem essa expectativa de durar muito mais. Então, se for negado, você vai judicializar. E os precedentes que já chegaram ao STJ, que é a última instância em matéria infraconstitucional, esses precedentes são muito claros. Tem que haver a observância da chamada teoria da vida útil. Então, a vida útil de uma TV, por exemplo, é de 5 anos, pelo menos 5 anos. Então, se o vício é oculto e se manifestou dentro desse período de 5 anos, então, quando ele se manifestar, vamos lá, 1 semana antes dos 5 anos, você ainda terá 90 dias para reclamar a partir da data daquela manifestação. Nada de se observar aquele prazo de 1 ano que foi dado pelo fabricante. Você está pensando e fazendo um bom raciocínio e me indagando no seu consciente. Mas
E assim, nós consumidores vamos determinar o prazo, o que é a vida útil de um determinado produto? Lógico que não. A vida útil vai ser aferida por cada situação concreta. Cada caso concreto vai nos dizer qual é a vida útil de um bem. Eu citei o exemplo da TV, que é razoável, factível, que ela tenha uma duração de pelo menos 5 anos. Mas a forma de utilização, as condições de uso, né, o cuidado do consumidor na fruição desse bem, isso vai repercutir. Vamos imaginar uma hipótese concreta. Essa TV está na minha casa com todo o cuidado e eu tenho essa perspectiva de 5 anos. E essa perspectiva de 5 anos, como eu falei, ela é viável, ela é factível, ela é razoável, ela é lógica. Mas se essa mesma TV está no terraço de uma casa de praia, onde vem toda a influência da maresia, dos efeitos da natureza, então a vida útil dela vai cair exatamente para esse 1 ano que o fabricante colocou lá no seu certificado. Então o caso concreto vai nos dizer qual é a garantia daquele produto em relação com essa adequação à vida útil. Então, 5 anos para uma TV, fácil do juizado especial, do juizado do consumidor ou mesmo de uma vara civil entender, porque isso está na jurisprudência do STJ. Vou me referir a 2 RESP, o 1575/85 do ministro Noronha e o RESP 1629/710 do ministro Marco Buzzi. Todos eles, esses 2 precedentes, que eu poderia citar dezenas, eles falam exatamente na adequação da garantia contratual à vida útil. Se a garantia contratual não reflete a vida útil daquele bem dentro daquela situação normal, então nós não vamos falar em perda da garantia contratual. E a garantia legal vai estar sempre lá, paradinha, aguardando para ser contada do momento em que o vício oculto se manifesta, mesmo que seja além do prazo da garantia contratual. E aí vem a resposta, aquela mágica que eu falei sobre a garantia estendida. Por que você não deve adquirir a garantia estendida? Porque ela está, o período que o comerciante, a loja, oferece a você além daquele 1 ano, ou seja, 1 ano a mais ou 2 anos a mais, você pagando 20 ou 30 reais, ela já está, esse novo período, esse acréscimo, já está embutido na vida útil. Então, se torna absolutamente desnecessário você pagar pelo que você tem. Então, quase sempre esse custo que o lojista oferece da garantia estendida é um valor muito pequeno, muito atrativo, mas obviamente que o comerciante, e tem isso, quem oferece a garantia estendida não é o fabricante, é o lojista. E por que ele oferece? Porque ele sabe que esse bem não vai quebrar, não vai pifar, porque ele tem conhecimento da vida útil. E aí ele está vendendo a você e você pagando pelo que você já tem. São esses os esclarecimentos de hoje sobre o sistema de garantias e os direitos do consumidor.